aqui no nosso primeiro square, você vai precisar acompanhar o seu gráfico também para você conseguir se localizar. E eu vou passando as orientações, né, práticas aqui nesse vídeo, mas o gráfico é necessário para acompanhar. Então, aqui vamos fazer uma leitura inicial aqui desse gráfico. Aqui eu tô vendo que ele tem pontos altos aqui, já começa em pontos altos, mas eu quero te dizer que aqui eu preciso de algo na parte central que vai dar a base para eu colocar esses pontos altos. Então, quando você olhar todos os gráficos desses squares, todos eles vão começar do mesmo jeito, que é o jeito que eu vou te falar agora. Aqui no centro, ele terá correntinhas. Quantas correntinhas? Todos serão com 5 correntinhas. Então, você vai começar o seu crochê, pegando o fio que vem do novelo. A parte da pontinha fica assim, ó, pra parte de dentro da mão. Aí, você vai pegar a sua agulha. Eu começo sempre desse jeito. Eu coloco a agulha aqui, olha, de baixo pra cima. E giro. Dou essa primeira volta. E aí, o meu primeiro passo, olha, ele fica com um fio desse jeitinho aqui. Pra prender, eu laço o fio que vem do novelo e passo por dentro da laçada que tava na agulha, e aí ele vai ficar com esse nozinho inicial. Aperta e ele fica com esse nozinho inicial. A partir daqui, eu preciso colocar 5 correntinhas, então eu laço, sempre eu vou trabalhar agora com o fio que tá vindo do novelo. Esse daqui, ele fica pra um outro momento em que eu vou te mostrar o que fazer com ele. Laço o fio que vem do novelo. Pego a agulha, passo por baixo do fio, puxo o fio que tá vindo do novelo por dentro desse elinho que está na agulha. Então, eu passo por dentro. Isso aqui já é uma correntinha. Agora, eu preciso fazer 5 correntinhas, então, eu vou repetir os passos. Então, passo a agulha por baixo do fio que vem do novelo, passo por dentro da laçadinha que tava na agulha, 2 correntinhas. 3, 4 e 5. Essas correntinhas não devem ser muito apertadas, muito tensionadas. A agulha precisa passar confortável por dentro dessas laçadas e sem forçar, sem dificuldade. Pego a agulha, vou lá na primeira correntinha que eu fiz, no espacinho que eu fiz, coloco a agulha. Essa laçadinha, esse fiozinho, eu vou deixar ele sempre pra frente, porque pra mim é mais fácil pra eu trabalhar ele a partir de agora. Aí, eu fiquei com essas duas laçadas na agulha, certo? Então, eu vou lá no fio que está vindo do novelo, laço o fio que tá vindo do novelo, e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é a mesma coisa que é feita pra fazer uma correntinha, só que aqui no caso baixíssimo, ele vai unir o início com o final. Unir o início com o final, e assim eu tenho um elo feito com correntinhas. A partir de agora, sim, eu vou trabalhar os pontos altos que estão aqui no gráfico. No caso, um ponto alto, ele precisa de altura, ele é um ponto maior. Então, eu vou deixar esse aqui para você conseguir também visualizar, né, como que vai ficar esse square inicial. Então, eu faço 2 correntinhas, que é para dar a altura do ponto. Essas 2 correntinhas, eu nunca considero que faz parte da sequência de pontos altos que eu preciso fazer. Olhando aqui pelo gráfico, eu vejo que eu tenho 4 pontos altos e todos eles estão assim, ó, porque eles são feitos no mesmo lugar, juntinho. E aí, como que funciona isso aqui na prática? Para fazer o ponto alto, quem ainda não sabe fazer ponto alto, laço o fio que está vindo do novelo, laço, e aí eu coloco a agulha aqui no centro do elo que eu fiz de correntinhas. Coloco a agulha aqui no centro e vou pegar de novo o fio que tá vindo do novelo. Puxo ele por dentro do elo, e aí aqui na agulha eu fico com 3 laçadas na agulha. Pego o fio que veio do novelo, aí eu vou ficar com 4. E esse fiozinho que tá aqui no começo da agulha, eu vou passar ele por dentro de 2 laçadas que estão aqui. Então,
esse fio vai vir por dentro da primeira laçada e por dentro da segunda laçada. Eu fico com duas laçadas na agulha. E agora eu preciso tirar essas duas laçadas. Como que eu faço? Pego o fio que vem do novelo de novo, aí eu fico com 3 laçadas e passo ele por dentro dessas duas laçadas. Assim é feito o meu primeiro ponto alto. Sempre que for ponto alto, ele é feito do mesmo jeito. O que eu vou fazer com esse fio aqui, que é a pontinha inicial do trabalho? Eu vou acompanhar ele, ó, por cima das correntinhas e vou fazer meus pontos envolvendo ele também. Então, ele já vai ser arrematado junto com os pontos que eu for fazendo. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer mais 3 para completar os meus 4 pontos altos. Quatro pontos altos. E agora eu vou voltar lá no gráfico. Aqui no gráfico eu já fiz esses 4 pontos altos e agora eu preciso fazer minha primeira quina, que ela é feita com correntinhas. Sempre que tiver bolinhas assim, elas são correntinhas. Então, eu tenho 3 bolinhas na quina, são 3 correntinhas. 1, 2 e a terceira. Laço o fio que tá vindo do novelo e faço meus 4 pontos altos. 1, 2, 3 e o quarto ponto alto. Quarto ponto alto aqui. A partir daí, é só ir acompanhando o gráfico. A gente está fazendo a primeira carreira desse trabalho. Essa primeira carreira aqui. Fizemos esses pontos altos, essa primeira quina. Esses pontos altos a gente vai dar a volta até chegar aqui e fazer essa última quininha. Então, 3 correntinhas para fazer a próxima quina. Laço o fio, 4 pontos altos. Três correntinhas. Quatro pontos altos. E agora, para fazer esse fechamento da carreira, tem um segredinho que você vai fazer em todas as vezes que você for fazer o fechamento na quina. Aqui no gráfico, tem essa opção que você pode fazer com 3 correntinhas e fechar a carreira com ponto baixíssimo, mas eu gosto de fazer assim. Faço uma correntinha, laço o fio. E ao invés de fazer mais 2 correntinhas, eu localizo aqui o primeiro ponto alto que eu fiz. Olha, o primeiro ponto alto que foi feito. Coloco a agulha nele. Laço o fio que veio do novelo. Puxo pra frente, ficarei com 3 laçadas. Laço o fio de novo e vou puxar por dentro das 3 laçadas de uma vez, até eu ficar somente com uma. Então, fazendo isso, olha, eu tenho as quinas todas do mesmo tamanho, e o interessante é que a minha carreira, como ela sempre começa dentro da quina, eu já começo com o ponto, a laçada posicionada no lugar certo, então não vai ficar marcado quando eu fizer os inícios de carreira. Então, aqui, a gente fez a primeira parte, a primeira carreira, vamos para a próxima carreira. A segunda carreira, ela começa aqui, ó, nesse Vzinho de ponto, que são 2 pontos altos feitos no mesmo lugar. Como que é isso? Então, para dar altura, eu faço 2 correntinhas, laço o fio. E dentro do espaço que se formou, eu faço 2 pontos altos. O primeiro e o segundo. É isso que esse Vzinho quer dizer, né? Um V em ponto alto quer dizer que os 2 pontos altos são feitos no mesmo lugar. Agora, para os próximos pontos, você vai fazer um ponto alto
em cada ponto da carreira de base. O que é uma carreira de base? Carreira de base é a carreira anterior, é a carreira que eu fiz antes da carreira que eu estou fazendo atualmente. No meu caso, a carreira de base ou carreira anterior é essa primeira carreira aqui. No primeiro ponto alto que eu tenho aqui visivelmente, né, eu coloco a minha agulha e ela vai passar aqui assim, olha, pelo ponto alto, vai ficar tipo essa trancinha, a agulha passa por dentro. Eu vou laçar o fio, puxo ele pra frente, vou ficar com 3 laçadinhas na agulha. Laço o fio de novo, tiro 2, fico com 2, laço o fio e tiro mais 2. Então, aqui em cada ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto. Então, no caso, eu estou fazendo 4 pontos altos. Fiz os 2 pontinhos iniciais, que eram os pontinhos do V. Fiz ponto sobre ponto, que eram 4 pontos altos, sobre os pontos da carreira anterior. Chegando na quina, eu vou fazer 2 pontos altos. E esse trabalho aqui, acompanhando pelo gráfico, ele está assim, a gente fez esses 2 pontos, 4 pontos altos, e chegamos aqui na outra quina com 2 pontos altos feitos juntos, no mesmo lugar. Agora, eu preciso fazer 3 correntinhas. 3 correntinhas para fazer essa primeira quina. E 2 pontos altos para iniciar a outra lateral. A partir daqui, você vai repetir o que você fez antes. Então, vai fazer ponto sobre ponto, são 4 pontos altos, né? 1, 2, 3 e o quarto. E fazer os pontos da quina, que são 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos feitos no mesmo espaço da quina anterior. E aqui eu vou repetir até chegar aqui do outro lado e te mostro como que eu vou fazer para fazer o fechamento dessa carreira. Fiz a última lateral, agora eu vou fazer os 2 pontinhos que faltam aqui para fazer a parte da quina. São 2 pontos altos, ponto 1 e o ponto 2. E agora, eu preciso fechar essa carreira para fazer mais uma quina. Então, o gráfico aqui, ele vai estar igual. Nós estamos chegando aqui nessa parte, falta fazer esse fechamento para fazer a quina. E ele vai ser feito igualzinho foi feito aqui no primeiro fechamento de carreira. Faz uma correntinha, laça o fio que está vindo do novelo, localiza a parte de cima do primeiro ponto alto, coloca a agulha, ficou com 3 laçadas, e você puxa o fio que veio do novelo por dentro das 3 laçadas, e assim você tem mais uma carreira feita e finalizada. Agora, precisa fazer mais 2 carreiras, então, se você observar aqui no gráfico, a carreira 3 e a carreira 4, são exatamente iguais essa segunda carreira aqui. Então, sempre para fazer a parte da quina, eu tenho 2 pontos altos, 3 correntinhas e depois os 2 pontos altos. E essa sequência aqui é o que faz aparecer a minha quina. Os pontos altos, depois disso, são todos feitos ponto sobre ponto. Então, onde eu tinha o Vzinho da carreira anterior, eu faço um ponto alto no primeiro, outro ponto alto no segundo, na segunda perninha do V. Então, vou mostrar isso aqui na prática, que é, a partir daqui, eu faço 2 correntinhas, laço o fio, faço 2 pontos altos. Observando aqui a carreira anterior, eu tenho esses 2 pontos que são aquele Vzinho, certo? Que faz parte da quina anterior. Ignoro essas correntinhas que eu fiz antes para dar a altura do ponto e vou me concentrar nesses 2 pontos altos aqui. Laço o fio
Em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Em cima do segundo ponto, eu faço um ponto alto. E em cima de todos os demais pontos altos que se apresentam aqui na sequência, eu vou continuar fazendo pontos altos até chegar na próxima quina e fazer a mesma sequência que é feita nas quinas desse square. Aqui eu vou continuar fazendo as minhas próximas 2 voltas, que é essa terceira e a quarta, e volto no final da quarta volta pra finalizar e arrematar junto com vocês. Aqui eu já dei a volta, tô na minha quarta carreira e vou fazer os 2 pontos altos que fazem parte da minha quina. E agora eu vou fazer também o fechamento dessa carreira e vou mostrar como que você vai fazer para arrematar o seu square. E vou já deixar um recado muito importante. Todos os jeitos de todos os squares, todos serão arrematados do mesmo jeito. Então, não é algo que eu vou ficar gravando em todos os squares, tá? Então, você vai arrematar sempre da mesma maneira. Aqui, pra fazer essa última quina, eu vou fazer uma correntinha, laço o fio, venho no meu primeiro, no ponto alto que eu tenho aqui, pra fazer o fechamento da carreira, né? Coloco a agulha, laço, puxo o fio pra frente, fico com 3 laçadas. E puxo, laço o fio que vem do novelo, puxo por dentro das 3. E aí, eu fico somente com essa uma laçada aqui. Feito isso, você vai cortar o seu fio. Corta com um tamanho legal, vai, uns 10 centímetros, mais ou menos, que fica melhor pra você manipular essa pontinha pra fazer o arremate depois. Fio já cortado, eu vou passar por dentro de tudo. Aí, eu vou pegar essa agulha. Se você não tiver uma agulha, pode fazer isso que eu vou fazer agora com a agulha de crochê mesmo. Aí, você adapta e faz do seu jeito. Passei aqui por dentro. Eu olhando aqui pela parte do avesso, eu volto com o fiozinho aqui, olha, nessa parte. Vou passar por dentro de novo das 3 laçadas que eu fiz. Ele vai ficar assim. E eu vou passar de novo pelo mesmo lugar. Só que aqui eu vou passar pelo ponto alto, olha. E aqui eu tô olhando o trabalho pela frente, mas a minha agulha tá passando lá pra trás. Eu vou deixar meio que parecido como se fosse uma correntinha. Então, ele vai ficar parecido com as outras partes que eu já tenho por aqui. E aí, você ajusta do jeito que você preferir. E esse fiozinho, ele precisa ser passado por dentro dos pontos de crochê que tem aqui. Então, sempre que você for fazer uma parte de arremate, você vai passar a pontinha do fio por dentro dos pontos, pelo meio dos pontos, e cuidado pra isso não aparecer do outro lado, principalmente se for de outra cor. Aí, eu passei por esses, e aí eu gosto de passar sempre pelas quininhas. Eu vou descer com ele por essa quina. E agora, eu vou passar aqui, ó, desse lado, pra pegar todos os 4 pontinhos que foram feitos aqui na quina. Isso daqui, pra mim, já é o suficiente pra fazer a parte do arremate dessa pontinha. Se você gosta de colocar aquelas colas de tecido, pôr uma gotinha de cola de tecido, aí você fica à vontade e coloca, né, no finalzinho aqui, pode pôr uma gotinha de cola de tecido e fixar esse final. O fiozinho que sobrou, só pegar uma tesoura e cortar bem rente. Esse fiozinho aqui inicial também, você vai fazer a mesma coisa, você pode já cortar ele rente, ou se preferir, também pode passar ele com agulha de arremate, né, passar por dentro dos pontos.
E esse daqui é o primeiro square que vai servir como base de tamanho para os próximos squares. Então, como você vai usar duas cores, se você já quiser replicar, né, essa mesma aula com a sua segunda cor, então você já pode fazer, aí você já vai ter mais squares prontos e vai ganhar um tamanho mais rápido, né? Então, esse aqui foi o square 1.